queimado para ser curado. O próprio cimento que vai no concreto tem um elemento chamado clinker, que vai na formulação do cimento. Para você processar o clinker, você também emite uma enorme quantidade de gás carbônico na atmosfera. Então o clinker ele é um dos principais agressores. Tá? E a gente está reduzindo a utilização desses insumos no sistema. Então ele é um sistema sustentável. Foi feito um estudo, pessoal, lá no Paraná, pela Universidade Tecnológica Federal, que é o TFPR. Eles fizeram um estudo da seguinte forma. Eles pegaram uma obra de padrão Minha Casa Minha Vida, 40 metros quadrados. Eles fizeram todo o estudo de concreto armado. Quanto essa obra iria poluir. Desde a produção do tijolo até a quantidade de caminhão para transportar os materiais para a obra. E eles chegaram a um número. Na verdade, eles fizeram esse gráfico final só para facilitar o entendimento. Tá? O estudo tem outros dados muito mais profundos que ele aborda. A conclusão que ele chegou é que para você fazer essa casa de 40 metros quadrados, você vai desmatar 48 árvores. Se você utilizar uma casa no sistema Light Steel Framing, você vai preservar 28 árvores dessas 48. Ou seja, você vai desmatar apenas 20. Se já reduz mais a metade a poluição, né, referente a essa edificação. Se você usar no wood framing, como vai madeira na estrutura, você vai estar plantando 4 ainda, ó, preservou 52. Por que você vai plantar 4 árvores? Porque assim, como você usa madeira, e é uma madeira de reflorestamento na estrutura, ao longo de toda a vida desde que ela muda aquela árvore, ela vai consumir o gás carbônico e emitir oxigênio. Tá? Então, acaba que essa conta também compensa e no final, como se tivesse plantado 4 árvores. Outros aspectos. Primeiramente, organização do canteiro de obras. Esse é um ponto muito importante. Aqui nós estamos falando de uma tecnologia industrial. Então a gente começa a pensar no canteiro de obras como uma indústria, onde a gente tem que ter uma organização. Então, pelos produtos que vocês vão estar utilizando na obra serem todos industrializados, a entrega desses produtos vão ser todas em pallets, todas fáceis de organizar. Então você vai conseguir organizar a obra direitinho e você programar a obra como canteiro de obras. Isso também vai, claro, que vai acarretar na velocidade da obra mais rápida. E também você pode pensar numa obra muito limpa e organizada, a ponto que eu já vi cliente nosso, por exemplo, uma obra residencial de alto padrão. A cliente fez jardim no fundo, piscina, funcionando com toda a infraestrutura, calçada, fez a fundação da casa, toda a calçada externa, e a obra, depois começou a obra em steel frame. Ou seja, não tinha uma pegada de barro na obra, não tinha uma tábua na obra jogada, era uma obra limpíssima. E, por consequência, o que todo mundo aqui vai ter que pensar quando entrar no mercado é a satisfação do cliente. Então, por consequência, a cliente ficou muito feliz, porque ela ia visitar a obra, ela ia de chinelo na obra, não precisava se preocupar, ela via aquela limpeza, aquela organização, a obra andando numa grande velocidade. Então ela ficou muito satisfeita e você acaba tirando um pouco todo mundo aqui já ouviu falar, com certeza, construção, que dor de cabeça, eu não quero saber de construir nunca mais, traumatiza as pessoas. Então também faz parte do nosso papel como profissional, tentar tirar um pouco dessa má experiência que o pessoal tem em construção. Então é um bom ponto do sistema. Garantia, durabilidade e resistência.
Questão de resistência. Vocês já aprenderam a calcular concreto armado? Já aprenderam que a gente utiliza as normas de velocidade de vento, os ventos dominantes das regiões, correto? Não? A gente não aprendeu ainda? Tá, de qualquer forma, se você não aprendeu, você vai aprender. Então você tem toda uma norma para você seguir na hora de fazer o cálculo estrutural. O sistema, ele vai se basear nessas mesmas normas, tá? Então, assim, é tudo normatizado. A edificação ela vai ter uma resistência a todas as intempéries. Agora, é uma questão. Mas a gente vê na casa, nos filmes, casas que voam, por exemplo, com tornado, com alguma coisa assim. Tanto uma edificação de alvenaria, como uma edificação de bloco, de concreto, ou uma edificação de steel frame, wood frame, elas vão ser afetadas por um tornado, gente. Não existe edificação que vá resistir a essa velocidade de vento. O que acontece? Acontece que o steel frame e o wood frame, ele é mais seguro porque ele é mais leve. Tá? Então, se tiver um colapso, alguma coisa, ele é mais seguro para quem está utilizando. Tá? Então, não vá ter, se tiver uma situação de catástrofe como essa, nenhum sistema ele vai suportar. Ele tem a questão de segurança. Mesma coisa terremoto. Só que o terremoto, o nosso sistema, depois eu vou mostrar um vídeo para vocês vão entender. Mas o sistema ele suporta abalos sísmicos. Questão de durabilidade, existem edificações há mais de 100 anos, com mais de 100 anos de existência, tá? O sistema tá tranquilo. Só que tem outro aspecto, gente. Isso em qualquer sistema também. O que vai ditar a durabilidade? É a manutenção, é a boa utilização, tá? Vocês têm que mandar para o cliente de vocês um manual de utilização. Aqui você pode jogar água, aqui não, aqui é impermeabilizado, aqui não é. Isso em qualquer sistema. Não sei se vocês já aprenderam isso, mas é uma necessidade normativa isso. E daí a questão de garantia. Hoje no mercado nós temos 5 anos de garantia. E quem dá essa garantia é o construtor. Tá? Então, essa é uma questão importante do sistema. Nós, como indústria, tá? Tanto nós como os fabricantes de placas e outros produtos do sistema, nós estamos junto com o construtor dando a garantia. Se você tiver um problema numa placa que deu uma patologia lá, você chama o fabricante, ele vai te substituir o material, ele vai te atender, ele vai te dar o suporte. Coisa que se não tem na construção convencional. Se tem um desplacamento de um reboco, alguma coisa assim, você pode ligar para o fabricante do cimento. Então, depende muito da mão de obra. Você depende muito da mão de obra para funcionar. Outra coisa que eu gosto de comentar nessa parte, por exemplo, é a questão de veículos. Quantos anos é uma garantia de um carro, gente? No máximo 5. 3 a 5 anos, depende do fabricante, tá? Por que eu pergunto isso? Quantos anos dura um carro, se você fizer a manutenção dele? Qual que é a durabilidade do carro? Depende, a vida inteira. Se a pessoa faz a manutenção correta do veículo, ele vai durar 20, 30 anos. Tem gente que falou que tem carro de 1920 que funciona ainda. Então, é uma questão de cuidado, é claro. E a mesma coisa também no sistema. Nós temos garantias de produtos, por exemplo, uma placa de OSB que a gente utiliza. 20 anos de garantia do fabricante. Sistema de cobertura de telhas, 30 anos de garantia. Então, você tem esse respaldo do fabricante. Isso é uma coisa que conta muito para vocês, profissionais. Falei já do desempenho térmico. Vou falar um pouco do acústico. Então, no interior das paredes, vocês viram que passou o mostruário para você? Pense que uma parede é esse quadro num tamanho maior. Dentro da parede, a gente vai ter um produto chamado lã de vidro. Tá?
esse produto ele vai fazer o isolamento térmico e acústico. Então também a questão de sonora entre ambientes, ou do meio interno para o meio externo, é muito superior. Facilidade de manutenção é um ponto interessante. Como a gente tem vazios dentro das paredes, entre cada perfil de aço, facilita muito a manutenção. Então, se você tem um cano que estourou ali dentro, um vazamento, alguma coisa assim, facilmente você abre uma janela nas placas, com estilete, faz o reparo e faz o acabamento com o mesmo pedaço de placa que você abriu. Tá? Já vi, por exemplo, problema de vazamento de banheiro. Tira um azulejo onde está com problema, no rejunte, cuidado, corta a placa, faz a manutenção, fecha, faz o acabamento e não dá para perceber nada. Outra situação. Tem 3 tomadas ali, eu quero puxar mais uma. Então facilmente eu abro do lado ali mais um ponto de tomada e passo a instalação elétrica e você já consegue ter um ponto adicional de energia. Então é muito prático e fácil, tá? Já vi situações absurdas, inclusive no nosso showroom lá, que deu vazamento de ar-condicionado, facilmente foi corrigido e arrumado a instalação e o acabamento, você já faz o acabamento, já consegue resolver de maneira muito simples. A questão, tudo isso que a gente veio falando, vai impactar na questão de prazo de execução. Então, o que eu falei? A gente vai ter que pensar a obra como uma indústria, tá? Então, a gente vai planejar muito mais para executar muito mais rápido, tá? Então, a gente vai ter... O que eu gosto de comentar aqui é o seguinte: quem está aqui, está estudando, está se esforçando, são 5 anos de curso, não é fácil, toda noite vindo aqui para a aula, para você poder atuar como profissional de engenharia ou os arquitetos. Só que qual que é a nossa realidade do mercado da construção convencional e artesanal hoje? É que muitas das definições são feitas lá na obra pelo mestre de obra e pelo pedreiro. Às vezes você nem sabe de problemas que ocorreram e você que estudou. Então você estudou, você que tem que definir. Então a gente consegue trabalhar dessa forma muito mais. A gente pensa mais em nível de projeto, em nível de logística, para fazer com que a obra aconteça de maneira rápida. A gente fez uma obra experimental lá em Ponta Grossa, uma casa de quase 500 metros quadrados só de steel frame, e tinha mais uma parte de concreto junto, que é subsolo. E a gente montou todas as paredes de toda a casa num galpão. Então até é uma questão que ganha prazo, porque está chovendo, o pessoal está trabalhando. Está aquele sol, 40 graus como aqui, o pessoal continua trabalhando com uma produtividade interessante. E quando terminamos de montar as paredes, nós chegamos com um guindaste na obra, no condomínio, e começamos a colocar as paredes no local. A obra, tinha uma obra vizinha atrás, esse dia foi perdido para eles, porque eles ficaram na janela olhando e boquiaberto, porque fazia 6 meses que eles estavam lá, e a gente, em 1 mês de obra, a gente chegou no mesmo estágio que eles estavam, faziam meses trabalhando. Então, é interessante. Outro aspecto, que você consegue trabalhar simultaneamente com mais serviços. Então, a gente está lá montando a cobertura. Pô, o primeiro andar já está colocado, o segundo já está colocado, então o eletricista e o encanador já podem começar a instalar toda a parte de elétrica e hidráulica. Tá? Então, você consegue trabalhar no cronograma de obras de forma a agilizar a execução. A gente não precisa esperar, aquela etapa. No convencional, a gente tem muito encontro de etapas. Assim, não adianta você colocar 100 funcionários a mais na tua obra
porque não vai ter frente para todos trabalharem. E no chifre acontece isso, por exemplo assim, vamos falar que eu tenho um volume de aço para montar aqui, para fazer os painéis. Se eu tiver 2 funcionários, eu vou fazer em uma velocidade X. Se eu resolver triplicar minha equipe, então aquela pilha de aço vai ficar pronta 3 vezes mais rápido. É mais fácil de você pensar assim no efetivo de obra, quantidade de funcionários, para que você consiga executar a obra. E também a questão de obras em repetição, tá? É legal de comentar aqui. Você consegue mais ainda implementar como uma fábrica, né? Então você vai ter lá uma repetição de uma fundação, por exemplo, o radier que a gente utiliza, né? Vou explicar para frente. Então você vai ter lá 100 vezes aquele radier. Então você ganha uma velocidade muito rápida, uma agilidade muito maior na execução. Os funcionários que montam, eles vão montar 100 vezes a mesma casa. Vai chegar na 10ª casa e ele não vai precisar nem do projeto para pegar para montar, porque ele sabe de cabeça qual painel encaixa em qual painel, quantas conexões ele tem que fazer de parafuso em cada encontro. Tá? Então isso é uma coisa que vai agregar no tempo. A velocidade, posso falar, metade do tempo de uma obra convencional até 1/3 da velocidade. Depende do nível de industrialização e de organização que você vai pensar no canteiro de obras. Então, é possível pensar e ampliar esses conceitos para ganhar mais velocidade. Racionalização de materiais e de mão de obra. Questão de materiais eu já comentei. O desperdício é muito baixo. Você compra os materiais exatamente para o que você precisa. Tá? E reduzindo, né, a quantidade de entulho gerado. E também de mão de obra. Com menos funcionário, você faz mais obra. Por quê? Porque são perfis leves, são placas leves, que rendem, que dão um volume na obra, velocidade de obra, então você consegue fazer com menos mão de obra. E por isso que aqui entra naquele aspecto. Quem aqui não ouviu ainda? O que o pessoal do mercado está dizendo? Todo mundo falando. Está difícil construir porque não tem mão de obra, o pessoal não está qualificado, o pessoal não está empenhado, está difícil conseguir gente para trabalhar. Então, você consegue gerir equipes menores para fazer a mesma quantidade de obra. Mais obra, né? Fidelidade orçamentária é um ponto bem interessante. O que acontece? Por exemplo, a gente vai fazer essa parede inteira aqui revestida com placas de gesso acartonado, tá? de drywall, que nós vamos falar para frente. A gente sabe exatamente quantas placas que a gente vai precisar para revestir, quantos parafusos, quanto de massa para fazer o acabamento. E a gente não vai ter uma surpresa na obra que vai fugir do nosso orçamento. Então a gente consegue ter um custo de obra executado muito próximo do orçado. Um grande exemplo que eu gosto de comentar é parede fora de prumo. O que faz, pessoal? O pedreiro executou uma parede torta lá, fora de prumo. Olha lá, certo no reboco. E daí a minha pergunta: foi considerado no orçamento preliminar da obra que ele teve que fazer 6 centímetros de reboco naquela parede para acertar ela? Não foi. Então isso tudo foge da curva de orçamento inicial, tá? E às vezes é até uma questão de o pessoal às vezes contrata lá os clientes direto lá, a mão de obra do empreiteiro, até do pedreiro direto, e toda vez que o cliente passa na obra, o pedreiro fala: preciso de 10 sacos de cimento. Essa é a moeda, de 10 em 10 sacos de cimento. E você vai comprando cada vez mais, e quando você vai fechar a conta no final, você gastou 3 vezes mais do que você planejou gastar. Então, nesse aspecto, mais ou menos, só para dar uma ideia para vocês. Você consegue, com o sistema, uma fidelidade orçamentária
muito maior. Por exemplo, se vocês têm uma obra para orçar conosco, nós vamos fazer um orçamento para vocês, baseado no projeto de vocês. Vocês fazendo o aceite daquela proposta, nunca vai mudar o valor que vocês vão ter que pagar. Nunca vai mudar, sempre vai ser aquilo. Tá? Então, não tem alteração, porque você já tem um projeto bem definido. Isso. E daí você pode trabalhar também com um nível de organização maior, de planejamento maior, que você pode, inclusive, fazer projeto da quantidade de placas, exatamente. Ó, aqui vai uma placa, ali eu vou recortar uma placa. Ah, o recorte dessa placa eu vou usar aqui desse lado para fazer esse outro acabamento. Você pode estudar o projeto nesse nível de detalhe. Tá? Então, ele tem possibilidade de estudo e de trabalhar dessa forma. Vou falar um pouco dos componentes do sistema também.